Saudações, eu sou Murilo de Giacomo, promotor de justiça no Paraná, e ao longo da semana nós tratamos de diversos temas ligados à área da criança e adolescente no programa Saber Direito, e agora, no Saber Direito Responde, vamos tentar responder algumas questões adicionais que foram encaminhadas pelos internautas para a direção do programa. A primeira delas é: professor Murilo, qual a principal característica dos conselhos de direitos, aquela que é compartilhada por todos, em todos os níveis de governo? Bem, os conselhos de direitos, eles têm como principal característica a sua paridade. Eles são órgãos de composição paritária entre representantes do governo e da sociedade. Qualquer conselho de direitos, em qualquer nível de governo, municipal, estadual ou nacional, invariavelmente vai ter uma composição par, porque vão ser representantes do governo e igual número de representantes da sociedade. E essa paridade é essencial para que nós possamos ter um debate qualificado entre governo e sociedade, representada lá por entidades representativas, organizações representativas ou que atuam na área da criança e adolescente, e para que a partir desse debate qualificado, né, e um debate plural, amplo, nós possamos discutir quais são os principais problemas e encontrar soluções para eles, né, em cada nível de governo. É evidente que podem participar do Conselho de Direitos também outros órgãos, entidades, que necessariamente não têm lá uma representação, não têm uma das vagas da sociedade ou do governo. Nós queremos que o debate seja o mais amplo possível, mas como representação oficial, nós temos que ter o mesmo número de representantes do governo e da sociedade no momento das votações e da tomada das decisões por parte do Conselho de Direitos. Outra pergunta. Professor, as decisões do Conselho de Direitos vinculam, obrigam o administrador? Sim. O Conselho de Direitos é quem detém a palavra final no que diz respeito à política de atendimento à criança e adolescente. Sempre que o Conselho delibera, presume-se que também houve a participação do próprio governo, porque o próprio governo participa, integra, né, o Conselho de Direitos. Como eu falei, a composição do Conselho de Direitos, ela inclui representantes do próprio governo. Então, quando há uma decisão do Conselho de Direitos, há presunção de que o governo participou das decisões, da tomada das decisões, claro, com a sociedade também discutindo qual é a melhor forma de resolver aquele problema, aquela situação estrutural, geralmente, né, que o município, o Estado ou a União apresentam em termos de política pública para a área da infância e juventude, e uma vez que há a decisão ela deve ser cumprida pelo poder público, até porque, como eu falei anteriormente na aula, nós estamos deliberando uma política pública que vai se traduzir em um plano de atendimento que tem execução ao longo dos anos. Né? Inclusive se fala em planos decenais, que vão ter uma execução ao longo, inclusive, de mandatos de governantes sucessivos, né? Que vai englobar 4 anos, são praticamente 2 mandatos e meio. Né? E, portanto, é necessário que nós tenhamos clareza de que o Conselho de Direitos ele existe, inclusive, nessa perspectiva, né? De fazer com que o poder público desenvolva uma política pública que não vai estar à mercê da alternância, né, de governo que faz parte do próprio regime democrático. Né? Então, nós temos lá uma política pública que vai ter execução continuada e cabe ao Conselho de Direitos também fiscalizar, controlar o poder público para certificar que o poder público de fato está colocando em prática aquilo que foi deliberado pelo próprio Conselho de Direitos. E, eventualmente, se houver o descumprimento por parte do poder público, né, daquela deliberação, daquelas deliberações, da política que foi deliberada, do plano que foi decidido, que está sendo implementado, isso vai gerar consequências, né? Pode haver demandas judiciais, pode haver inclusive a responsabilidade dos gestores que se omitem em cumprir suas obrigações na área da criança e adolescente. Outra pergunta. Professor, o Conselho Tutelar exerce papel equivalente ao do antigo comissário de menores? Não. O comissariado hoje da infância e juventude, ele é um órgão que é subordinado diretamente ao juiz. Embora esteja um pouco em desuso, ainda há previsão na legislação para intervenção desses comissários. O Conselho Tutelar, por outro lado, ele é um órgão absolutamente autônomo em relação ao Poder Judiciário e não é subordinado ao Poder Judiciário. É autoridade pública, equiparada até por lei em diversos aspectos ao próprio juiz e, evidentemente, ele não está subordinado quer ao juiz, quer ao Ministério Público, quer ao próprio prefeito. Ele tem plena autonomia funcional e autonomia de decisão quanto a questões ligadas à área da criança e adolescente. Evidentemente que o Poder Judiciário, o juiz, ele pode rever uma decisão do Conselho Tutelar, mas no âmbito da sua competência jurisdicional. Quer dizer, o juiz, uma vez provocado, por quem se sinta prejudicado por aquela decisão, pode rever a decisão do Conselho Tutelar, mas não está subordinado, o Conselho Tutelar não está subordinado ao juiz. Deve haver entre o Conselho Tutelar e o juiz uma relação de parceria, uma relação de colaboração,
para que quando houver necessidade de uma atuação do Conselho Tutelar, o juiz possa acionar o Conselho Tutelar, assim como quando houver uma situação que demande a intervenção do Poder Judiciário, também o Conselho Tutelar possa acionar diretamente o Poder Judiciário. Inclusive, é uma atribuição do Conselho Tutelar encaminhar ao Poder Judiciário casos da competência do Poder Judiciário ou demandar diretamente perante o Poder Judiciário no caso de uma infração administrativa ou no caso de uma irregularidade numa entidade de atendimento. Então, tem que haver essa relação de parceria e jamais uma relação de subordinação entre o Conselho Tutelar e o Poder Judiciário, contrariamente ao que acontece em relação ao Comissariado da Infância e Juventude. Esse, sim, repito, é subordinado ao Poder Judiciário. Outra pergunta. Olá, professor. O Conselho Tutelar é subordinado ao Juiz da Infância e Juventude? Bem, eu acho que isso já foi respondido, né? Não há subordinação, não há relação de subordinação entre o Conselho Tutelar e o Juiz da Infância e Juventude. O Juiz da Infância e Juventude, ele tem competências, né, específicas. A proposta de uma atuação da intervenção mínima, eu só vou acionar o Poder Judiciário quando houver real necessidade. No que diz respeito ao atendimento de casos que são usualmente encaminhados ou de violação de direitos, ameaça de violação de direitos de criança e adolescente, o Conselho Tutelar, ele pode, ele inclusive deve ser o primeiro a intervir, e a atuação do Conselho Tutelar ela deve ser uma atuação eminentemente resolutiva daqueles problemas que afligem a criança e adolescente nos municípios. Então, uma vez que o Conselho Tutelar ele é acionado, ele tem autonomia, ele tem prerrogativas funcionais, ele tem poderes, né, e deveres suficientes para resolver aquele problema. Aquilo que é da atribuição do Conselho Tutelar deve ser resolvido pelo Conselho Tutelar. Aquilo que não é atribuição do Conselho Tutelar, o Conselho Tutelar deve, então, encaminhar ao Poder Judiciário, para que o Poder Judiciário, então, intervenha, para que o Poder Judiciário, então, através, eventualmente, até de uma atuação via Ministério Público, né, uma provocação pelo Ministério Público, uma representação ou uma ação civil proposta pelo Ministério Público, venha, então, resolver aquela questão em particular. Bem, então agora passamos ao intervalo e, na sequência, responderemos outras perguntas que foram formuladas. Bem, dando sequência, né, ao programa Saber Direito Responde, passamos agora à seguinte indagação. Professor Murilo, o Conselho Tutelar é obrigado a realizar a fiscalização de bailes, boates e eventos em geral, onde estão presentes crianças e adolescentes? Bem, eu costumo dizer, onde deve estar o Conselho Tutelar? Em qualquer lugar em que haja ameaça ou violação de direitos de crianças e adolescentes. E ninguém duvida que nesses espaços, né, nós podemos ter lá situações de violação de direitos de crianças e adolescentes. Acesso irregular, né, desacordo com portarias judiciais que estabeleçam uma regulamentação de acesso para crianças e adolescentes, venda de bebida alcoólica, questão até de exploração sexual de crianças e adolescentes, e evidentemente que o Conselho Tutelar ele deve, né, ser o protagonista, ele deve estar em qualquer lugar onde possa ocorrer essa ameaça ou violação. Então o Conselho Tutelar, ao invés de muitas vezes ele ser até chamado, né, demandado pela polícia, pelo Ministério Público, pelo Poder Judiciário, para participar de batidas, de fiscalizações, ele tem que ter uma atuação, como eu disse, até protagonista. Ele deve até ter a preocupação de comparecer a esses espaços, né, e tentar, através de um diálogo com os proprietários dos estabelecimentos, seus prepostos, estabelecer uma série de orientações, inclusive numa perspectiva de prevenção, para evitar acessos irregulares, para evitar que haja o fornecimento de bebida alcoólica, para evitar que haja qualquer situação de violação de direito, né, que pode ocorrer nesses espaços. Então, o Conselho Tutelar deve, né, atuar nessa perspectiva de prevenção e, evidentemente, que não porque houve uma demanda por parte do Judiciário, do Ministério Público ou da Polícia, mas ele próprio que deve buscar, se preciso for, inclusive contando com o apoio da Polícia para fazer as fiscalizações, ele deve buscar realizar essa atuação, que é uma atuação que vai ser voltada à defesa dos direitos daquelas crianças e adolescentes que eventualmente frequentam aquele local. Agora, uma vez que o Conselho Tutelar detecta, constata que tem lá naquele espaço uma boate, um baile, né, algum local em que não deveria estar uma criança ou adolescente, é importante que o Conselho Tutelar tenha uma atuação focada na defesa dos interesses daquela criança ou adolescente que está irregularmente no local e na responsabilização de quem permitiu o acesso àquele local. O
Conselho tutelar, como foi dito na aula, não é polícia de criança. Ele não vai acessar esse local para tirar as crianças de lá. Ele vai acessar o local para constatar a irregularidade e, eventualmente, responsabilizar aqueles que permitiram um acesso irregular nesses locais, ou, inclusive, né, se houver lá um fornecimento de bebida alcoólica, até responsabilizar criminalmente, né, determinar que a polícia faça a prisão em flagrante daqueles que estejam lá fornecendo bebida alcoólica para criança e para adolescente. E em relação às crianças, o que deve ser feito é um convite para que se retire, evidentemente, identificá-las para saber quem são, qual é a sua idade, onde que elas moram, e se elas se recusarem a sair, evidente, vão buscar os pais, e são os pais, então, que devem comparecer ao local e retirar as crianças e adolescentes daqueles locais. É a perspectiva de uma intervenção focada na responsabilização dos pais, fazer que eles assumam suas responsabilidades em relação aos seus filhos. Então, o Conselho Tutelar, ele deve, sim, realizar essa fiscalização, por iniciativa própria, né, sem precisar ser demandado por quem quer que seja, inclusive numa perspectiva preventiva, como foi mencionado, e deve a sua atuação ser repressiva em relação a quem é o autor da violação do direito e de proteção em relação àquelas crianças. Né, e não como nós vemos às vezes ser o contrário. Né? Às vezes o Conselho Tutelar ele acessa esses locais ou é chamado pela polícia para acessar esses locais para tirar as crianças de lá, às vezes até à força e até de forma violenta. Isso não deve acontecer. O que deve acontecer é a responsabilização daqueles que permitiram o acesso irregular e a busca, né, se a criança ou adolescente se recusar a sair, dos pais, para que os pais, exercendo sua autoridade, aí sim, eles é que vão conduzir as crianças de volta para casa. Outra pergunta. Professor, o Conselho Tutelar deve executar a medida de liberdade assistida aplicada ao adolescente autor de ato infracional? A resposta é não. O Conselho Tutelar não é programa de atendimento, muito menos um programa socioeducativo. A LA, assim como a PSC, elas devem ser executadas por entidades próprias, dentro de programas específicos que devem ser criados, a partir de um planejamento de ações intersetorial que o poder público deve fazer. E não ser executado pelo Conselho Tutelar, que, como eu falei, é autoridade pública, inclusive tendo prerrogativas, tendo algumas atribuições equiparadas ao próprio juiz. Aliás, no município em que não tem Conselho Tutelar, é o juiz da infância e juventude que exerce a atribuição do Conselho Tutelar. E assim como naquele município que não tem Conselho Tutelar, eu não vou exigir do juiz que execute a medida, também não posso exigir do Conselho Tutelar dos municípios que tem. O que cabe, sim, é o poder público, detectado lá que o município não dispõe de um programa correspondente à medida de LA, desenvolver, né, a política e implementar o programa e adequar as estruturas do município para prestar o atendimento. Lembrando que a liberdade assistida não é uma mera liberdade vigiada, e muito menos à distância. Não é simplesmente, né, controlar a frequência do adolescente a locais, né, ver se ele estuda ou trabalha. Não, é uma atuação também protagonista, uma atuação em que se vai procurar realizar uma interferência positiva na vida do adolescente e da sua família, para, apurando as causas que levaram à prática do ato infracional, neutralizá-las. E claro que isso vai se dar através de intervenções múltiplas, né, educacionais, profissionalizantes, inclusive, se for preciso, tratamento à saúde de adolescentes que têm envolvimento com substâncias psicoativas, e quem vai fazer isso não é o Conselho Tutelar. O que o Conselho Tutelar vai fazer, eventualmente, é o encaminhamento daquele adolescente para programas e serviços correspondentes, pode até fiscalizar, né, a adequação dos equipamentos para verificar se esses programas e serviços estão adequados, estão tendo lá uma intervenção resolutiva e justamente vai auxiliar o juiz na efetivação daquela medida, mas não executar ele próprio a medida. Uma outra pergunta. Olá, professor. Os municípios que não têm CREAS não são obrigados a executar medidas socioeducativas em meio aberto? Todo município ele tem o dever legal de executar medidas em meio aberto. Isso é uma disposição expressa da lei do SINASE, inclusive sob pena de responsabilidade dos gestores que se omitem em executar essas medidas. Os CREAS, eles são equipamentos que podem auxiliar no atendimento do adolescente que pratica o ato infracional. Porém, os programas socioeducativos em meio aberto, que correspondem à LA e à PSC, eles devem ser executados de preferência por equipamentos específicos, que também vão integrar a rede e que necessariamente não vão estar dentro do CREAS, né, e muito menos, né, vão estar vinculados à assistência social. Não há necessidade dessa vinculação. As pessoas às vezes imaginam que o atendimento à criança e adolescente é um atendimento que deve se restringir à área da assistência social. Isso não é verdade.
A própria lei do SINAS deixa claro, é educação, assistência, cultura, esporte, saúde e capacitação para o trabalho. E qualquer desses equipamentos, desses órgãos públicos, pode, né, ser o órgão que vai ser responsável pela execução, né, das medidas educativas. E não será o Conselho Tutelar e também não será o CREAS. O CREAS ele pode colaborar, ele pode contribuir, mas não será ele que vai executar, ou pelo menos sozinho, a medida de PSC ou de LA. Bem, vamos passar agora para o intervalo e, na sequência, responderemos outras perguntas formuladas. Bem, passando agora ao nosso último bloco de perguntas. Olá, professor. O juiz pode modificar a medida ajustada entre o Ministério Público e o adolescente em sede de remissão? Bem, a remissão é uma forma que a lei dispõe, não o SINASE, mas sim o Estatuto, de evitar ou abreviar o processo judicial que é instaurado em relação ao adolescente que pratica o ato infracional. E a remissão, ela permite, né, em determinados casos, que haja a transação, que haja o ajuste de uma medida socioeducativa em meio aberto entre o adolescente e o Ministério Público ou entre o adolescente e o juiz. A remissão, quando ela é ajustada entre o Ministério Público e o adolescente, ela tem esse caráter transacional e ao juiz cabe apenas a homologação ou não daquele acordo que foi firmado. Se o juiz eventualmente discorda da remissão, ou entende que não é caso de remissão, ou discorda da medida que foi ajustada entre o Ministério Público e o adolescente, o juiz pode encaminhar aquele caso, encaminhar o procedimento ao Procurador-Geral de Justiça para que haja, por parte do PGJ, a reavaliação daquela posição do Ministério Público, daquela remissão que foi concedida pelo Ministério Público ao adolescente. O que o juiz não pode é, de ofício, modificar a medida que foi ajustada entre o Ministério Público e o adolescente. Poderá, no entanto, a qualquer momento, rever a medida a pedido do adolescente, do seu pai ou da defesa. Então, de ofício, ele não pode alterar. Porém, uma vez provocado pelo adolescente, pela defesa ou até mesmo pelo próprio Ministério Público, o juiz aí sim poderá fazer a revisão judicial daquela medida que foi ajustada. Agora, a princípio, se o adolescente e o Ministério Público chegaram a um acordo e aquele acordo ele foi lavrado através de um termo de remissão e submetido à homologação judicial, o juiz só tem a alternativa de homologar, tal qual foi apresentado o acordo de remissão, ou, se ele discordar da remissão, ele então encaminha os autos ao Procurador-Geral de Justiça para que o Procurador-Geral então reveja, né, faça uma análise se aquela remissão ela é ou não adequada, se a medida que foi ajustada é ou não adequada, e se ele então concordar, ele vai ratificar aquela remissão concedida e aí o juiz ele é obrigado a determinar a execução da medida, né, ou então, se não houve medida nenhuma ajustada, simplesmente arquivar o procedimento. Agora, uma vez provocado, repito, né, no exercício da sua função jurisdicional, aí sim o juiz pode rever a medida, porque, claro, né, se houve a mudança das circunstâncias, das próprias condições em que a medida foi ajustada ou está sendo cumprida, o juiz pode a qualquer momento rever a execução da medida. Outra pergunta. Professor, o juiz da infância e juventude é quem coordena ou comanda a rede de proteção à criança e adolescente? Muito interessante, né? Nós falamos da rede, né? E a rede, ela na verdade, ela não tem dono, ela não tem aquele que vai mandar na rede. Claro que até pode haver uma coordenação dos trabalhos, especialmente dos debates que vão ser travados entre os diversos integrantes da rede, para que se possa tentar encontrar a solução para os problemas que são comuns a todos. Agora, não existe aquele que manda ou desmanda na rede. A rede é uma ficção, na verdade, né? É um conjunto de órgãos, de programas, de serviços, de autoridades que devem se reunir periodicamente e vão tentar, né, encontrar soluções a partir do debate intersetorial, interdisciplinar, para aqueles problemas que são comuns a todos. Então, o juiz, ele, na verdade, ele não coordena a rede. O modelo anterior, o modelo da época do Código de Menores, é que tinha, né, no juiz de menores, a figura central. Hoje em dia, não existe mais essa figura central, ou, quando muito, a figura central seria o Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, que tem lá, né, representantes do governo e da sociedade, e é, né, pelo menos um extrato da própria rede de proteção.
Agora, o que cabe, né, é os diversos integrantes se organizarem de modo que eu tenha uma coordenação de ações, para evitar justamente que haja, né, confusão, né, e para que os trabalhos, especialmente as reuniões que vão ser realizadas na rede, elas tenham produtividade, para que elas possam ter um bom resultado, para que nós possamos definir de forma concreta os fluxos, os protocolos, né, o papel de cada um, para que nós tenhamos soluções para aqueles problemas que afligem a todos, né? Mas não existe, repito, uma coordenação, ou pelo menos não existe aquele que manda na rede, e muito menos será o juiz. Inclusive, na perspectiva de desjudicialização, a intervenção do juiz junto à rede só deve ocorrer naquelas hipóteses em que, de fato, o juiz ele, precisa estar presente, ou que ele vai precisar da sua intervenção para que se resolvam problemas na área da infância. Então, o juiz vai ser chamado a participar de discussões, ou o juiz pode demandar a rede naquelas hipóteses em que ele é competente para apreciar os casos de ameaça ou violação de direitos. Mas, na maior parte dos casos em que não há necessidade de judicialização, a princípio não há necessidade de que o juiz participe de reuniões, não precisa que ele participe dos debates em relação àquelas situações. Poderá colaborar, claro, né, já que ele é autoridade também, ele tem conhecimento jurídico, ele pode colaborar com o debate e ele pode dar a sua opinião. Mas para a solução dos problemas, na maior parte dos problemas que afligem a criança e adolescente, eu vou poder realizar essa discussão sem a presença do juiz. Uma outra pergunta, né, acho que é a última que está aqui relacionada. Professor, o que fazer quando o adolescente se recusa a estudar? Bem, o Estatuto ele tem, lá no seu artigo 98, algumas hipóteses em que se considera que a criança ou adolescente estão em situação de risco, chamada situação de risco, e que, portanto, deve haver uma intervenção do Poder Judiciário, do Ministério Público, do Conselho Tutelar, de todos aqueles que atuam na área da infância e juventude para resolver aquele problema. E uma dessas hipóteses é justamente quando ele próprio, na própria criança, a própria adolescente, em razão de sua conduta, se coloca numa posição de violação dos seus próprios direitos. E, evidentemente, que se nós falamos que um dos direitos fundamentais que é assegurado pela lei, pela Constituição Federal, aos adolescentes e às crianças, é o direito à educação, e o adolescente se recusa a estudar, nós não podemos aceitar que ele pura e simplesmente deixe de estudar. Especialmente se nós estamos falando do ensino fundamental, que é obrigatório, né, e obrigatório aí, inclusive, sob pena de uma responsabilidade criminal dos pais, né, que não matriculam os filhos no sistema de ensino. Evidentemente que eu também não posso permitir que o jovem deixe de frequentar, especialmente o ensino fundamental, embora também nós defendamos que mesmo o ensino médio deve ser frequentado por todos os jovens. E quando nós já chegamos a essa conclusão de que o adolescente ele não está estudando porque ele não tem interesse, né, pelos estudos, nós temos que fazer uma avaliação, na crítica até, por que isso está acontecendo, que escola é essa para onde nós estamos querendo encaminhá-lo, e o que é que podemos fazer, inclusive ouvindo a ele próprio, ouvindo os seus pais ou responsáveis, para que ele retorne aos estudos, para que ele volte a estudar. E talvez nós tenhamos, inclusive, que oferecer alternativas pedagógicas para esse jovem e para outros que estão em situação semelhante, para que nós possamos fazer com que a escola seja atraente para ele e para que ele seja estimulado a voltar aos estudos. Inclusive, no caso de jovens maiores de 14 anos, como eu falei anteriormente, é que nós possamos, inclusive, casar, né, a frequência à escola com cursos, programas profissionalizantes, para que ele possa ter acesso, né, a níveis mais qualificados de emprego no futuro. Isso é um processo de convencimento, isso é um processo que vai ter que ser trabalhado juntamente com ele e com a sua família, e que, claro, vai demandar talvez uma organização do próprio sistema de ensino para dar, né, a ele, né, o adolescente, e também a outros que estejam em situação semelhante, uma resposta adequada, correspondendo àquilo que ele espera do sistema de ensino, da própria educação, como um instrumento de emancipação, como um instrumento de transformação da sua própria vida. E claro que é um desafio, né? Não é fácil. Agora, nós precisamos enfrentar esse desafio, precisamos fazer com que os nossos adolescentes eles tenham acesso, como diz a própria lei, a níveis mais qualificados do próprio ensino e aprendizagem, para que eles possam se sentir atraídos pelas escolas e pelos cursos profissionalizantes, que devem ser também ministrados paralelamente, especialmente para maiores de 14 anos, especialmente para aqueles que já concluíram o ensino fundamental, e aí nós vamos ter os jovens frequentando as escolas, não porque eles são obrigados, mas porque eles veem na educação uma real perspectiva de emancipação. Bem, encerramos aqui nossa participação no programa Saber Direito Responde, e dúvidas adicionais, né, perguntas adicionais podem ser encaminhadas para o e-mail do programa, que é saberdireito@stf.jus.br. saberdireito@stf.jus.br. Lembrando que os programas, né, da TV Justiça, do Saber Direito, podem ser também acessados por intermédio do site
da TV Justiça, que é www.tvjustiça.jus.br www.tvjustiça.jus.br. Muito obrigado a todos e todas e até uma próxima oportunidade.